E aqui eu inicio a apresentação. A primeira coisa que eu iniciei fazendo foi levantar e buscar entender o que se passava nas cidades que já tinham alguma experiência com essa ideia de mobilidade urbana sustentável. Então, eu procurei cidades como Curitiba, Bogotá, Londres, Copenhague, e assim a gente foi aprendendo um pouco com a experiência deles. O objetivo desse trabalho era propor algo que pudesse juntar o máximo de informações para que o gerenciamento da mobilidade urbana pudesse ter o maior benefício possível. Que hoje a gente vê que a oferta por veículos, o pensamento no carro, ele é o principal, e parece que a velocidade desse gerenciamento ele é muito lento. Então, qualquer tipo de decisão demora, custa muito e ninguém faz nada, prefere não fazer nada, deixa explodir, porque parece que a regra do nosso país é deixa entrar no caos, porque tudo se faz por emergência. Então, para que a gente pelo menos tome ou tenha a impressão de que a gente vai tomar o controle disso, nada melhor do que informação qualificada nas mãos de quem tem o poder. E não só na mão de quem tem o poder, como os gestores, mas dizendo que o público, o usuário, tem esse poder. Então, se ele pode colaborar, se ele pode contribuir, então vamos oferecer ferramentas para que isso aconteça. Bom, o que mais que a gente fez? Buscou levantar as tecnologias que viabilizariam isso, e a nossa ideia é justamente propor esse serviço que pode transformar essa nossa cidade. O desejo já há, e a cidade parece que pede por isso, né? As nossas cidades já pedem por isso. Eu tive exemplo agora, indo a Bogotá, que o exemplo copiado ou reaprendido, reinventado para eles, funciona a princípio de uma maneira muito boa mesmo. Uma cidade que antes era caótica, um serviço público lastimável de transporte via ônibus lá, terrível, a cidade toda misturada, bagunçada, e eles rasgaram a cidade inteirinha com o Transmilênio e realmente ficou muito funcional. E além disso, a gente tem que lembrar que não estou aqui querendo ser o gestor, mas entendendo que são os vários modais que vão dar condição para todas as cidades que a gente tem visto. Cada uma na sua especificidade, a gente respeita a cultura de cada uma delas, mas cada um dos gestores, dos responsáveis, vão ter o seu mix para poder atuar. A gente quer evidenciar esse levantamento. Se a gente consegue entender que São Paulo utiliza um mecanismo chamado OD, Origem e Destino, que é feito de 10 em 10 anos, você consegue entender a rapidez que é essa tomada. 10 em 10 anos. Você imagina o que transforma a cidade em um mês, em qualquer tipo de obra, depois dessa obra, o que se transforma a cidade. Um exemplo que eu acho marcante para mim foi quando a Marta fez o túnel ali na Rebouças, embaixo da Faria Lima, dizendo que ia ser solução, ou então até mesmo o nosso governador, que fez toda a pavimentação de novo, ampliou a pavimentação da Marginal, ou continua ampliando. Quer dizer, qual é o sucesso disso, né? Ninguém conseguiu ver. Ao contrário, a gente viu outros problemas sendo gerados, só isso, e muito dinheiro sendo gasto. Então, se a gente consegue, em tempo real, fazer essa medição, a gente acaba com esse tipo de drama da informação. Aí vocês vão ter uma informação exposta, uma informação viva, que se
gestores, se os administradores, se esses caras com esse monte de informação preciosa na mão não tomar providência, eles vão ser cobrados imediatamente, porque os números vão estar públicos e sendo gerados em tempo real. Bom, essa questão da legitimação da ação pública, eu acho que ela, com a lei que chega decretada e sancionada pela Dilma, recebe definitivamente pelo menos uma data, um limite que impõe atitudes. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que produzir conteúdo para o plano diretor, para o plano de mobilidade urbana nacional. Então eles vão fazer de forma entre as cidades, isso vai para uma amplitude de estado e depois, obviamente, chega ao Brasil. Então, até 2015, isso tem que acontecer por documento, por esse decreto. Tecnologias, práticas e aplicações. Bom, a gente também fez, então, essa avaliação de quais tecnologias, como elas aconteciam e como elas podem acontecer. No slide seguinte, eu tenho um exemplo de um aplicativo que ele está voltado para o ciclismo. Ele usa um mapa que representa a nossa cidade, São Paulo, e cada um desses pontos são ciclistas atuando na cidade. No caso, ele faz a leitura e registra com esses ícones as ações localizadas. Então, se você selecionar esse ícone, vai aparecer ali para onde foi, quantos quilômetros gastou, quanto tempo. Se a gente tem distribuído na mão dos usuários, como hoje tem uma maioria de smartphones circulando por aí, uma maioria que já supera os telefones convencionais. Então, é uma evolução tecnológica já estabelecida. Se esses aparelhos ativos conseguem tomar a posição dessas pessoas, a única coisa que a gente se preocupa é quanto à individualidade, quanto como se diz, a privacidade. E nesse momento o usuário deve escolher se ele quer ser revelado ou se ele quer ser simplesmente um número, um indivíduo que deverá ter o seu tipo, o seu modo destacado. Exemplo, eu vou andar com o meu celular. Se eu estou a pé, eu tenho uma velocidade. O nosso programa deve ter uma forma de distinguir, ou por velocidade, ou pelo caminho que ele está. Ele deverá ter essa condição de avaliar, ele está numa velocidade de pedestre. Então, se o próprio usuário não definir, setar lá, olha, eu estou andando, isso pode ser automaticamente interpretado por esse programa, deverá ser interpretado por esse programa e colocará ele numa estatística por comparação, né? Isso pode acontecer no dia dele sair andando com isso ativo, entrar dentro de um metrô e aí muda o modo, ele pode mandar via push a correção e essa comunicação pode ser também interpretada. Se ele não responder, ele pode ser interpretado, ele joga isso dentro de uma camada de dedução, vamos dizer. E aí pode acontecer também de haver dois tipos de tecnologia. Eu estava falando de GPS, estava falando de um smartphone, e ele pode estar simplesmente com uma etiqueta RFID. Essa etiqueta ela é parecida com o que acontece no Sem Parar. No Sem Parar tem bateria, e essa etiqueta mais simples, ela
não tem bateria, ela pode ser distribuída de forma simples, barata, como acontece nas corridas. O que precisam é de leitores espalhados pela cidade para poder captar essa informação. Então, se por um acaso, no processo, no caminho, ele passar por um leitor, ele vai apontar a hora, vai apontar o local, vai apontar que o indivíduo está passando daqui para lá, então ele consegue traçar pelo menos a região onde está presente aquela pessoa, a hora que passou. Então é uma informação de menos qualidade do que a de GPS, mas é uma informação que está também acessível. E a gente, com essa ideia de ter duplicidade, tem a preocupação. Poxa, eu estou com um chip, com uma etiqueta RFID, e como é que funciona isso lá? A ideia é que toda vez que tiver a mesma informação casada, ele vai entender, como está repetindo, ele vai entender e ele automaticamente ele faz a soma dos dois para 1, ao invés de ficar contabilizando como 2, 2, 2. Pela repetição da informação do dado, ele assimila. Bom, essa parte tecnológica, ela é fundamental para que se realize a tomada da informação, porque o serviço funcione, mas para ser aprofundada, obviamente, detalhes específicos, a gente, numa execução disso, vai entrar numa contratação de um serviço de profissionais técnicos prontos para habilitar o serviço, né? É um desenvolvimento. Eu tenho, deixa eu ver aqui, só se tem alguma coisa a mais. Bom, a gente pode falar sobre Copa do Mundo 2014. Nós falamos do plano ficar pronto para 2015. Esse é o prazo limite para as prefeituras. Mas com a ação, com o evento de Copa do Mundo, eu não duvido que essas cidades, ou pelo menos as principais cidades, se antecipem para criar uma condição mais racional para essa avalanche de circulação que vai ter na nossa cidade. Uma coisa que a gente tinha dúvida inicialmente é sobre a qualidade dessa informação que a gente está tomando, que hoje demora demais para chegar. Ela chega com uma qualidade também, eu acho que inferior à que a gente pode oferecer. Numa OD, eles pegam uma estimativa da circulação, pegam dias anteriores. No tempo real, eu vou ter precisamente essas variações do dia da pessoa. Então, outra coisa que acontece também é que eles precisam de muita gente em campo para tomar, para entrevistar, para abordar. E se esse sistema nosso está tão difundido e tão espalhado e acessível para todos, a gente entende que o benefício vai ser para a população direta. Então, o usuário vai ter interesse em colaborar utilizando esse equipamento. Isso já acontece naquele site que eu mostrei. Tudo aquilo é colaborativo. Existe um outro que se chama Waze, que aponta o trânsito em tempo real, indica caminhos novos para você fugir daquele trânsito. Então, se isso chega com qualidade na mão do gestor, ele vai ter condição de se reorganizar e entender aonde é que ele tem que tomar atitudes emergenciais ou a longo prazo e priorizar ou a bicicleta ou o metrô, e aí entender realmente como agir. 5 minutos, pois. Bom, essa é uma cena que mostra a reação dos ciclistas a uma cidade que não tem atitude, né? Que não tem uma condição inteligente. E eu coloco ela também como um exemplo do caos que pode ser também o ciclismo, ou pode ser também a multidão. Então,
Se não há uma boa condução, todos podem querer ter razão. Então, se não há um controle, tudo pode ser terrível. Então, que a gente ofereça a melhor condição para que as pessoas tenham esse discernimento de condução. Bom, amplitude das condições urbanas, políticas, sociais e tecnológicas. Se a gente não tem essa noção do que é o todo, não adianta eu pensar simplesmente no ciclismo, que foi o objetivo original do desenvolvimento desse trabalho. Eu imaginava que, pensando no ciclista ou pensando em favorecer o ciclismo na cidade, eu teria a solução, e isso era um grande erro que se transformou nesse trabalho que lê todas esses modais para poder oferecer a condição, acredito, ideal para a nossa cidade. Bom, hipotetizar esse serviço que evidencia essa mobilidade é a função desse serviço. Vai ser importante para o usuário e vai ser importante para o gestor. Em consequência disso, nós temos o bem-estar, nós temos menos poluição, menos consumo de energia e uma condição racional, então desejada. Hoje os habitantes de São Paulo estão enfiados numa crise que é viver enfiado dentro do transporte público, lotado, dentro dos seus carros, para um e não para tantos. O que era para ser coletivo não é, o que era para ser individual também não é. Então, há um desenvolvimento de novos veículos por conta dessa necessidade que brota. Bom, já falei das duas tecnologias que devem ser RFID e o GPS. Relevância social e a contribuição se tornam evidentes também por conta da inoperância e com toda essa discussão nós percebemos que realmente é a falta de informação qualificada que faz com que o governo não dê o que nós precisamos. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido objetivo e compreendido com um resumo. E eu queria muito agradecer a Gabriela, minha família. Queria agradecer o professor Caio, que me carregou assim, que nem filho, foi muito, muito importante. Ainda tendo um aluno disléxico meio complicado, ele foi carinhoso. Queria agradecer a presença do Reinaldo também, que é o responsável por eu estar aqui nessa pós. Se não fosse ele, me amarrar e me puxar. Isso aí. Me intimar, eu não estava aqui. Agradeço muito esses dias de final de entrega de trabalho foram difíceis, mas foram importantes para a minha vida, importantes para quem está ao meu redor. E eu agradeço muito a todos os professores que contribuíram.